Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Hoje, segunda-feira, 28 de abril de 2025, estamos na segunda semana da Páscoa, esse tempo tão especial. Já não é mais a oitava da Páscoa, mas estamos no tempo da Páscoa. Vamos viver bem esse tempo? É um tempo de alegria pascal, mas a gente vai avançando na liturgia de cada dia. Então eu te convido a refletir comigo a palavra de Deus na liturgia de hoje. Começamos sempre agora com a oração coleta de cada dia. Deus Todo-Poderoso, que nos renovastes pelos remédios pascais, fazei que, libertos da condição do homem terreno, sejamos transformados à imagem do homem celeste, Jesus Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A primeira leitura de hoje é retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 23 ao 31. Naqueles dias, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos eles elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu criaste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Por meio do Espírito Santo, disseste através do Teu servo Davi, nosso pai: Por que se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi assim que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e os povos de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos então ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, meus amados irmãos, que lição para os nossos tempos a Igreja Nascente nos dá. Veja, Pedro e João foram presos, foram pressionados para pararem de preencher aquele lugar com a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles dizem que importa obedecer antes a Deus do que aos homens. E ao serem colocados em liberdade, porque aquela palavra era eloquente e os poderosos não tinham nada para acusá-los, eles voltam para a comunidade, contam tudo para os irmãos de fé. E agora, o que eles fazem? Ficam com medo? Vão rezar para que Deus os livre dos problemas e da tribulação? Não. Olha a oração corajosa daqueles homens. Eles não pedem que Deus os livre dos problemas. Eles pedem força, coragem para superar esses problemas e continuarem a pregar a palavra de Deus sem medo. Porque eles já perceberam a sua missão e que não há como voltar atrás, porque o barco da vida já está em alto mar, como diz Monsenhor Jonas Abib naquela música. Eles estavam em missão e não pensavam mais em voltar atrás. Veja que nesse
momento de perseguição, eles se unem em comunidade, eles voltam aos irmãos. E a oração, junto com o povo, uma oração em comunidade, com pessoas de fé, essa oração, quando pede coisas justas, tem poder. E eles pediram exatamente com o coração limpo, com o coração com reta intenção de continuar o projeto de Deus. Eles pedem essa coragem, essa força. E Deus se manifesta. Aquele lugar treme. Há a confirmação de que não estão sozinhos. E vão continuar espalhando a palavra de Deus pelo mundo. Veja como é importante a oração em comunidade e a oração que pede coisas necessárias. A oração daqueles que estão com o coração sincero, querendo servir a Deus. Na comunidade, na igreja, na família, que é a igreja doméstica. Diante de um mundo que tenta nos oprimir, que tenta nos calar, que tenta até nos aprisionar, nos cancelar. A oração fervorosa de pessoas que se unem com o mesmo propósito, essa oração vai destravando, vai destruindo, vai enfraquecendo as forças do mal. Então você e eu, que queremos lutar pela família, pela fé católica, pela doutrina dos apóstolos, precisamos nos unir cada vez mais. O mal tem medo das pessoas unidas a Cristo. Tenha certeza disso. E eu te convido também a refletir comigo o Salmo de hoje. É o Salmo 2. E o refrão diz assim: Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Por que os povos agitados se revoltam? Por que tramam as nações projetos vãos? Por que os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente e o seu ungido? Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu domínio. Ri-se deles que mora lá nos céus. Zomba deles o Senhor onipotente. Ele, então, em sua ira os ameaça, e em seu furor os faz tremer, quando lhes diz: Fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião, meu monte santo, o consagrei. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Podes pedir-me, e em resposta eu te darei. Por tua herança, os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los, e quebrá-los como um vaso de argila. Olha que salmo forte, meus amados irmãos, mas ele vem falar do poder de Deus e como é vão todo o esforço de uma humanidade arrogante que tenta se levantar contra Deus. Naquele tempo do salmista, se levantavam com exércitos e grandes forças, com a tecnologia da época, mas hoje também. Quantas pessoas arrogantes, poderosas à vista desse mundo, mas ninguém é mais poderoso do que Deus. Deus, ele se ri quando um grãozinho de areia, que é a pessoa mais rica do mundo hoje em dia, que eu nem sei, se levanta contra ele, com toda a tecnologia, com toda a maquinação, inteligência artificial, manipulação genética e etc. Isso é grão de areia diante daquele que é a sabedoria completa. Ele é o autor e dono de todas as coisas. Ele cria, ele modifica, ele dá a vida. Ele que constrói todas as coisas do nada. Deus penetra todas as coisas. Diante dele, todo joelho se dobra. Em algum momento, as pessoas mais ricas do mundo vão chegar num auge da sua vida e vão definhando, porque ninguém vive eternamente. Diante da morte, diante dessa realidade que vem para ricos e pobres, o verdadeiro poder do ser humano aparece. É um poder inexistente, porque tudo que o ser humano faz vem de Deus.
É Ele que nos dá o sopro da vida. É Ele que nos dá os dons, os talentos, as capacidades. E quem reconhece-se totalmente dependente de Deus é capaz de ir mais longe e vai fazendo essa transição dessa vida provisória aqui na Terra para a vida eterna de uma maneira mais suave. Nós vemos muitas pessoas santas, e eu já fui agraciado de poder ver pessoas que na velhice estão numa verdadeira paz, estão com vontade de céu. Aquela pessoa já é mais do céu do que da terra. Você percebe que ela vai se despedindo das coisas aqui e que ao longo da vida foi só se despojando. Ao contrário, aquela pessoa pecadora, apegada, mesmo velha, mesmo carcomida pela doença, ela está apegada ao seu dinheiro, ao seu status, está cada vez mais amarga e afastada de Deus. E se converta em nome de Jesus. Essa nata da sociedade, que na verdade não é boa, é uma nata estragada, né? Que Deus possa tocar para purificar aqueles que se acham a última bolacha do pacote, né? Vamos refletir também com o centro da liturgia de hoje, que é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 3, versículos do 1 ao 8. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, veja, havia ali um interesse sincero de Nicodemos de descobrir a verdade. Ele estava com o coração aberto, mesmo que estivesse ali com medo, procurando Jesus à espreita, à noite. Ele vai em busca da verdade. Às vezes também, a noite simboliza um lugar de mais intimidade, onde todo o barulho é silenciado e você pode ouvir melhor a voz de Deus. A oração noturna é muito apreciada por muitos na vida religiosa, muitos monges, por exemplo. Mas aqui, Nicodemos tem esse contato íntimo com Jesus e explica realidades profundíssimas da vida na fé, que ainda não estavam sendo completamente entendidas por ele. Jesus usava muito ali imagens e figuras, e ele fala que é preciso nascer de novo, por meio da água e do Espírito. É o batismo. Quem é batizado torna-se membro de Cristo na sua igreja. A pessoa batizada torna-se filha adotiva de Deus por meio de Jesus Cristo, nosso irmão, nosso Senhor. Você entra na vida da igreja, entra na vida da graça, recebe o Espírito Santo, esse Espírito que sopra onde quer. Ele vai derramando dons e talentos, ele vai movendo a vida dos batizados conforme lhe apraz. É por isso que nós não devemos invejar os dons, invejar as condições de cada pessoa, porque o Espírito vai direcionando e ele sopra onde quer. A igreja tem lugar para todos, cada um é um membro, e é importante que hajam diferentes membros. Imagina um corpo que só tenha pés,
um corpo que só tenha braços. Não, é importante que haja esse equilíbrio entre cada membro e que nenhum se ache melhor do que o outro, porque todos são necessários. O Espírito sopra onde quer e vai se utilizando de cada membro para a vida da igreja. Nós todos batizados temos uma missão. Nós todos batizados somos chamados. E é interessante quando a gente olha a oração da comunidade reunida na primeira leitura. E quando a gente percebe que aqui no Evangelho é explicado como que uma pessoa individualmente entra nessa comunidade através do batismo. A comunidade é a reunião de todos os batizados movidos pelo Espírito Santo para a vida da igreja que preenche o mundo inteiro com uma vida nova em Cristo. Renovados em Cristo, somos novas criaturas. As coisas antigas já passaram. Somos nascidos de novo da água e do Espírito. Aquilo que Nicodemos não estava entendendo acontece na vida de cada um dos batizados. E essa vida nova tem que ser visível. Tem que ser visível. Se nós acreditamos que em Cristo somos novas criaturas, precisamos viver com a coragem daqueles que na primeira leitura rezaram pedindo ousadia para encarar um mundo que sempre é contrário à mensagem de Cristo. Nós vamos defender a família, a vida, a união matrimonial como Deus criou. Nós vamos defender a fé. Nós vamos defender o amor, a misericórdia, o perdão dos pecados. Nós vamos defender que todo pecador é acolhido, sim, na igreja. E vai sendo trabalhado por Deus para melhorar a caminho do céu. Abandonando todo o mal, deixando de lado o pecado, as coisas antigas vão ficando para trás. Seremos todos novas criaturas em Cristo. Precisamos testemunhar isso com esperança e alegria pascal, com a ajuda de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.